Esta aula será sobre características dos átomos. Cada átomo é representado através de seu símbolo. Acima do símbolo, nós temos o número de massa e abaixo do símbolo, nós temos o número atômico. Número de massa sempre será o maior número e o número atômico sempre será o menor número. O átomo, ele é representado através de seu núcleo, onde no núcleo nós temos as cargas positivas e os nêutrons, que são sem carga elétrica. As cargas positivas chamadas de prótons e os nêutrons, que não têm carga elétrica, também estão localizados no núcleo. Na eletrosfera, nós temos os elétrons. Elétrons são as partículas de cargas negativas. O número atômico representa a quantidade de prótons. Prótons quer dizer quantas cargas positivas possui no núcleo do átomo. Número atômico é representado pela letra Z e Z será igual a P. Para um átomo neutro, eletricamente neutro, a mesma quantidade de prótons será a quantidade de elétrons. Então, eu posso de novo falar que Z é igual a P. E o número de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Quando eu tenho um sistema eletricamente neutro, significa que neste átomo o número de cargas positivas e negativas são iguais, de forma a compensarem, formando um sistema eletricamente neutro, sem carga resultante. Significa que o número de prótons será igual ao número de elétrons. Exemplo do elemento de hidrogênio: um próton de carga positiva, um elétron de carga negativa. Fazendo aqui a nossa conta, mais 1 com menos 1 será igual a 0, eletricamente neutro. O átomo de alumínio. No alumínio, nós temos 13 prótons e 13 elétrons. Mais 13 com menos 13 significa que nós vamos ter uma carga eletricamente neutra. Quando eu não tenho um átomo eletricamente neutro, ele se transforma em íon. Íon é um sistema em que o balanço de cargas é diferente de zero. Possui uma carga resultante e o que varia é o número de elétrons. O número de prótons sempre será fixo. Como eu sei a quantidade de prótons? A partir do número atômico lá da tabela periódica. Exemplo, o sódio. O sódio tem número atômico 11, no entanto, tem 11 prótons de carga positiva. E este sódio, que é um íon, apresenta 10 elétrons, carga negativa. Fazendo aqui o nosso balanço de cargas, mais 11 menos 10 será igual a mais 1. Significa que mais 1 tem maior quantidade de prótons do que elétrons. Toda vez que um elemento tem carga positiva, ele perde elétrons. O cloro. O cloro, ele na tabela periódica tem número atômico 17.
Então, a quantidade de prótons, 17, carga positiva. Elétrons, 18, carga negativa. Fazendo o balanço de cargas, mais 17 com menos 18 é igual a menos 1. Então, o cloro ganhou o elétron porque ele tem maior quantidade de carga negativa do que positiva. Agora podemos definir o que são cátions e ânions, ou seja, os íons podem ser positivos ou negativos. Quando que eles vão ser cátions? Íons positivos, chamados de cátions, são átomos que perderam elétrons. Ficam mais positivos porque têm deficiência de carga negativa. O número de prótons não se altera. Exemplo, Na mais 1, quer dizer que o sódio perdeu um elétron. Fe mais 3 significa que o ferro perdeu 3 elétrons. Íons negativos, que são chamados de ânions, são átomos que ganharam elétrons. Ficam mais negativos, portanto, possuem excesso de cargas negativas. O número de próton não se altera. Exemplo, Cl-, o átomo de cloro ganhou um elétron. O-2 significa que o átomo de oxigênio ganhou 2 elétrons. Resumindo, íons são espécies carregadas eletricamente. Os íons serão cátions quando as espécies são positivas e perdem elétrons. Na+, o sódio perdeu um elétron. Ca mais 2, o cálcio perdeu 2 elétrons. Al mais 3, o alumínio perdeu 3 elétrons. Ânions são espécies químicas negativas que ganham elétrons. Exemplo, cloro menos 1, o cloro ganhou 1 elétron. Enxofre menos 2, o enxofre ganhou 2 elétrons. O fósforo menos 3, o fósforo ganhou 3 elétrons. Finalizando nossa aula.